bem-vindo a esta videoaula. Hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E os principais conceitos aqui envolvidos nesses dois temas se referem à cinemática. O que é cinemática? Cinemática é um dos ramos da física e esse ramo é o que estuda o movimento. A cinemática ela não se preocupa com a origem do movimento, ou seja, o que causou o movimento. Ela se preocupa apenas em descrever o movimento. E então os principais conceitos abordados da cinemática são o seguinte: é a questão de posição, o deslocamento, questões referentes ao referencial, trajetória, velocidade e aceleração. A cinemática ela permite que você preveja o deslocamento dos corpos, ou seja, a sua trajetória, a sua velocidade e assim por diante. A física é o tema mais abrangente aqui. Dentro da física tem um dos ramos da física, é a mecânica. Dentro da mecânica a gente tem a cinemática e hoje nós vamos abordar dois temas dentro da cinemática, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. E o primeiro conceito aqui que a gente precisa descrever ou explorar é o conceito de referencial. Referencial é o ponto a partir do qual nós observamos os fenômenos. Dependendo do referencial, um objeto pode ser parado ou em movimento. Mas peraí, o que é isso? Ou está parado ou está em movimento. Mais ou menos. Aqui, ó, um exemplo. Pegar o nosso amigo aqui que está andando de motocicleta. Se ele está andando de motocicleta, eu que estou parado na rua, ou eu que estou na rua, vejo que ele está em movimento. Mas ele que está em cima da motocicleta, ele está parado para a motocicleta, ou seja, a distância dele em relação à motocicleta, ela não varia. Ou seja, a motocicleta e ele estão parados um em relação ao outro. Tomando como referência a motocicleta, ele está lá sentadinho, tranquilo, aproveitando o passeio dele, mas ele está parado em relação à motocicleta. Outro exemplo são esses dois carros. Se eu estou aqui na arquibancada assistindo essa corrida, esses dois carros estão se movendo a uma velocidade muito grande. Mas, se você pegar a perspectiva do piloto que está ali logo atrás, ele vai ver que um carro da frente ele praticamente está parado em relação a ele. É muito difícil, a mudança de distância entre esses dois carros, ela é muito pequena. Eles se movem em relação à pista numa velocidade muito grande, mas um em relação ao outro, eles ficam praticamente na mesma distância, obviamente até que um consiga ultrapassar o outro. Mas deve existir alguma coisa que está parada, que não há dúvida se ela está parada ou se mexendo. Então vamos pegar, por exemplo, uma árvore. Né? Aí a maioria das pessoas vai achar que a árvore está parada. Também depende do seu ponto de observação, ou seja, do seu referencial. Se a gente estiver olhando isso lá do outro lado do universo, ou lá da Lua, aquela árvore não vai ficar assim tão parada. Na verdade, nem os continentes estão parados, porque a Terra estará girando, ou seja, ela estará se movimentando continuamente. Então, esta é uma questão importante sobre o referencial. Dependendo do ponto de vista, as coisas podem estar paradas, se movendo com uma velocidade muito alta, ou simplesmente se movendo com uma velocidade bem pequena, porque aqui os dois carros estão se movendo com uma velocidade bem pequena, um em relação ao outro. Então existe um conceito de referencial inercial. O que é esse referencial inercial? Referencial inercial é o referencial que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E por que isso é importante? Porque se o referencial está sofrendo aceleração, a observação dos movimentos ela fica comprometida. A gente começa a ver coisas que a gente não exatamente entende ou que elas podem parecer um tanto quanto estranhas. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Vamos supor que a gente está aqui dentro de um carro
né, aqui interior de um carro, estamos aqui 4 pessoas conversando tranquilamente, vamos dizer que as janelas estejam fechadas, ou seja, a gente não está observando o exterior, e aí um dos nossos amigos aqui, uma das pessoas, está segurando um pêndulo. Aqui tem um pêndulo, tem um fiozinho e uma bolinha, e aí de repente o carro começa a acelerar, nem sempre a gente percebe, mas o que acontece quando o carro começa a acelerar? Esta bolinha ela vai assumir esta posição, ela fica inclinada. Quando as coisas começam a sofrer uma aceleração, se você tem essa bolinha, ela fica inclinada até que o movimento de aceleração pare, ou seja, que o carro passe a ter um movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração, e aí a bolinha volta para o seu ponto inicial, ela volta a ficar na perpendicular. Então, essa questão de referencial é muito importante. Vocês já viram, para quem passeou de barco alguma vez, vocês já devem ter visto que as coisas estão muito bem, ou de repente alguma coisa que está em cima da mesa começa a girar. Você fala assim, peraí, isso é fantasma? Não, não é fantasma nenhum. É só que o barco ele se inclinou, ou seja, ele teve uma aceleração, ele teve um movimento de rotação, e aí as coisas começam a se mover em cima da mesa. Então você tem uma bolinha em cima da mesa, ela começa a se deslocar. Isso é porque o barco não é um sistema, ou não é um referencial inercial. Ele está sofrendo aceleração ou ele está girando. E isso compromete a observação dos movimentos. Outro ponto importante na cinemática também é a questão de velocidade relativa. Então aqui nós temos o nosso amiguinho, ele está correndo atrás da bola, e a velocidade com que ele chega na bola depende do movimento da bola e do movimento dele. Então existe uma velocidade relativa entre as duas coisas. Então vamos supor que essa bola ela está indo aqui para a esquerda. Então se essa bola está indo para a esquerda e ele está correndo atrás da bola, vai demorar muito mais tempo para ele alcançar a bola, porque a bola também está se movimentando. Ou seja, a velocidade relativa entre a bola e o jogador aqui, ela é menor do que a observada lá da arquibancada. Por isso que pode ser que a velocidade da bola seja suficientemente grande que ele nem consiga alcançar a bola. Então, apesar de ele estar correndo em direção à bola, ele não alcança a bola. Tem a situação inversa. Pode ser que alguém tenha chutado essa bola e essa bola esteja se deslocando em direção ao nosso jogador. Então, a velocidade com que os dois se encontrarão é a soma das velocidades dos dois objetos. A soma da velocidade da bola com a soma da velocidade do jogador. Eles se encontram, né, muito mais rápido. Esse espaço aqui entre os dois, ele é percorrido muito mais rapidamente do que no exemplo contrário. Pode ser que a bola esteja parada também, e aí ele chega num tempo intermediário entre as duas coisas. Então, referencial é sempre uma questão de ponto de vista. Vamos fazer uma brincadeira agora aqui. Eu queria que vocês observassem esses dois comprimentos aqui. Esse daqui tem uma linha aqui, ele tem um determinado comprimento. Tem uma outra segunda linha aqui que também tem um outro comprimento. E eu queria aqui que vocês tentassem identificar qual linha vocês acham que é mais comprida aqui. Qual linha é maior? A linha de cima ou a linha de baixo? Dei um segundo aqui para vocês pensarem. E observem aqui que, na verdade, essas duas linhas elas têm exatamente o mesmo comprimento. Então, nem sempre aquilo que a gente vê é exatamente aquilo que é a realidade. Então, essa questão do ponto de vista é importante. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Então nós temos algumas ilusões aqui de ótica. Nesta outra imagem aqui, eu gostaria que vocês tentassem identificar ou apontar qual é o bonequinho maior. É o bonequinho número 3, é o bonequinho número 2 ou é o bonequinho número 1? Qual deles é o maior, qual deles é o menor?
Se vocês olharem agora mais atentamente, vocês vão ver que, na verdade, os três bonequinhos têm exatamente o mesmo tamanho. Foi tudo uma questão de perspectiva, ou seja, de ilusão de ótica. Vamos falar agora sobre um outro conceito importante aqui, que é a questão de velocidade média e velocidade instantânea. O que é velocidade, né? Então aqui temos nossos dois eixos. O eixo da posição, o eixo do tempo. E aqui a gente tem aqui, ó, eu parto aqui de uma posição inicial S0, num tempo T0. Então, esse pontinho aqui é onde eu estou. E agora eu começo a me deslocar. Passa um certo tempo, eu mudo a minha posição. Agora eu estou nesse outro pontinho. Passa mais um pouquinho de tempo, eu continuo andando. Aí eu paro aqui para olhar a paisagem. Então, você está vendo aqui, ó, passou um determinado instante de tempo, mas praticamente não mudei a minha posição. Ou seja, a minha posição aqui, que é dada nesse eixo, é praticamente constante. Aí eu volto, né, começo a caminhar lentamente aqui, percebo que eu estou meio atrasado para o meu compromisso, começo a andar cada vez mais depressa. Tá vendo? No mesmo intervalo de tempo aqui, meu deslocamento aumentou. Eu vou andando aqui cada vez mais depressa, né, aqui eu estou quase correndo, praticamente correndo, estou andando bem rápido, de forma bastante rápida, e aí eu fico cansado e começo a andar mais devagar, até que eu chego no local onde eu desejava. Então aqui eu estou na minha posição final, no meu tempo final. Ou seja, ao longo deste período aqui, eu fiz um deslocamento de posição, ou seja, um ΔS. Delta é variação. Eu fiz uma variação de posição, eu andei do ponto S0 até o ponto SF. E isso aconteceu ao longo do tempo, do tempo T0 até o tempo final. O conceito de velocidade média é a razão entre deslocamento e tempo, ou seja, o ΔS dividido pelo delta tempo. Então, velocidade é um conceito que fala de metros divididos por segundos, ou quilômetros divididos por hora. Por isso que a unidade de velocidade é quilômetros por hora, metros por segundo e assim por diante. É sempre uma distância por uma unidade de tempo. Agora, se eu olhar aqui, de forma mais próxima, eu posso também fazer essa mesma brincadeira, mas agora num instante de tempo menorzinho e num deslocamento menorzinho, só olhando esses dois pontinhos aqui bem próximos. Eu tive um delta tempo 1 aqui, e ao longo do qual eu fiz um delta deslocamento delta S1. Então eu também tenho uma velocidade neste percurso aqui, que é diferente das outras velocidades aqui. Aqui eu estava mais rápido, aqui eu estava mais devagar, e aqui eu estava com a velocidade V1, que é ΔS sobre ΔT, ΔS1 sobre ΔT1. Ou seja, naquele instante de tempo T1, aquele deslocamento ΔS1. Se eu for reduzindo esse ΔS cada vez menorzinho, ou seja, olhando cada vez mais próximo aqui desse gráfico, eu tenho o que a gente chama de velocidade instantânea, que é a velocidade naquele instante, exatamente naquele ponto, que é o limite quando esse ΔS fica muito pequenininho, esse ΔT fica muito pequenininho, o ΔS também vai ser pequeno, mas existe uma velocidade instantânea, que é aquela velocidade naquele ponto, naquele instante de tempo. Esse é dado pelo limite de ΔS sobre ΔT, quando o ΔT tende a ser zero, ou seja, quando o instante de tempo é muito pequenininho. Então a gente tem a velocidade média, que é a média de todas essas velocidades aqui. Tem a velocidade num instante menorzinho aqui, e tem a velocidade instantânea, que é a velocidade em cada ponto deste percurso que a gente fez. Então, quais foram os principais conceitos aqui da cinemática? A gente falou que a descrição dos movimentos depende do referencial, ou seja, depende do ponto de vista em que você está. Que os fenômenos eles precisam ser observados a partir de um referencial inercial, ou seja, um referencial que não esteja nem em aceleração nem em rotação, para que a gente possa explicar claramente os movimentos da cinemática.
E os modelos para a descrição dos fenômenos observados, eles são sempre uma aproximação da realidade, ou seja, a velocidade média é uma aproximação da velocidade, da somatória das velocidades instantâneas. A velocidade média é a média das velocidades durante um determinado espaço de tempo. E todos os modelos, a gente tem que lembrar, o que o nosso amigo George Box aqui uma vez mencionou, é que essencialmente todos os modelos eles estão errados, mas alguns são muito úteis. Então, o que nós vamos ver agora vão ser alguns modelos para descrever o movimento. Eles são aproximações da realidade, mas são aproximações muito boas, são aproximações muito úteis. Muito obrigado por assistirem mais essa videoaula e nos vemos na próxima.